Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui pela Panflix. Daniel Zuckerman, você que está aí todo animadíssimo, despojado, com um jeitão bem elegante. Você tem agora a oportunidade de apresentar nosso convidado de altíssima categoria no programa de hoje, meu querido. Já agradeço, porque a comunicação me trouxe uma amizade nos bastidores, que esse cara que nunca negou uma entrevista. Ele é jornalista, apresentador, foi repórter da Globo, apresentando um quadro de notícias no Faustão, não sei se vocês sabem. E também como repórter e apresentador do SPTV. Apresentador, claro, da Fazenda. Temos polêmicas com vocês, esta bela careca, Brito Júnior. Fala, Britão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado. É sempre um prazer ser bem recebido. Boa. Brito, você sabe que a gente sempre quer ficar na capa da UOL. Essa é a nossa intenção aqui, porque daí a gente vê que... A capa da UOL é o Jornal Nacional, né? Agora é. Então, assim, primeiro, antes de contar da sua belíssima carreira, que eu tenho apreço, tem uma treta. Já vamos começar com uma treta. Polêmicas. A Fazenda tá dando muita audiência e o senhor, numa entrevista com aspas de Fefito, disse que Marcos Mion não vai aguentar a pressão de apresentar a Fazenda, mesmo com a amizade com o Carelli, que ele conhecia lá na MTV. Por que você deu essa declaração que é tão difícil apresentar a Fazenda? E ainda, Marcos Mion chorou. Com vocês, Brito Júnior. Vai, Brito. Exatamente, eu vou responder aí com a sua própria pergunta. Marcos Mion chorou. Marcos Mion chorou porque ele não está mais aguentando, é muita pressão, é muita gente no ouvido dele, é uma direção frágil, insegura, incompetente e que tem como objetivo principal prejudicar o trabalho do âncora para que ele não apareça mais do que o trabalho que é feito pela direção e pela sua produção. É só isso, é só essa a minha crítica. E por isso eu acho que o Marcos Mion está louco para apresentar um outro programa que combine mais com ele, onde ele possa ser mais ele, onde ele possa usar sua criatividade, porque dentro de um reality show, especialmente da Fazenda, o apresentador não tem condições de mostrar todo o seu talento. É só essa a minha crítica. A parte emocional. Então, só pontuando, desculpa, eu tô muito roubando aqui a cena, mas o que você sofreu na apresentação da Fazenda, que você apresentou diversas vezes, pontualmente, o que rolou 7 lá? vezes. 7 vezes. O que te falaram no ponto que você levou pro seu drama da vida pessoal? Parecendo Josias. Não tem drama nenhum. Eu acho que tudo que a gente faz no nosso trabalho, a gente está aprendendo e a gente está vendo onde estão as armadilhas, com quem a gente deve trabalhar pela segunda vez, com quem a gente pode trabalhar sempre e com quem a gente não pode trabalhar de jeito nenhum e nunca mais. Então, nesse caso específico da Fazenda, o que eu descobri? Que existe um outro reality show. É isso que vocês também não se dão conta, vocês da imprensa. O grande reality show que existe lá é o reality show do ponto, que está na cabeça, nos 2 ouvidos do apresentador. Esse é o reality show, porque a Fazenda, como o Big Brother e outros realities de confinamento, só tiveram graça no começo, quando os participantes não entendiam o jogo, não sabiam exatamente o que eles iam fazer, o que iriam encontrar. Agora, quando um participante é convocado, é convidado, e muitos deles, inclusive, se oferecem, né? Aliás, a maioria se oferece, eles vão para lá sabendo o que vão encontrar, porque já viram essa história muitas vezes. Já conhece até o lugar, né? Porque a Fazenda, o cenário é basicamente o mesmo. Então, o cara monta a sua estratégia. São artistas. Tem coach. Agora, o que acontece no ouvido do apresentador, acontecia muito comigo, principalmente nas primeiras edições, eu fiz 7, é um negócio fora do comum, insano, é uma loucura muito grande, porque ficam dizendo para você, olha, tem que eliminar o X. Você vai eliminar o X, quando você está eliminando o X, ele diz assim, não, é o Y. Aí você diz, é o XY. Aí fica todo mundo em casa achando que você é maluco. Mas tem gente no seu ouvido te dando orientações erradas, exatamente para te confundir. E o Mion está sendo vítima disso agora, e ele não vai aguentar 7 fazendas como eu aguentei. Porque eu estava no começo, até conhecer todo mundo. Tá pagando a Hoje eu não faria mais. Quem vota é a direção. Brito, é isso que eu ia te perguntar. Assim, a Fazenda, eu acho que não publica o número de votações, não sei se é auditado. Eu vi também uma declaração sua que tem manipulação. Como é feito isso? Assim, não, a manipulação eu não falei sobre resultado, tá?
embora no meu tempo houvesse uma auditoria da BDO, não aguento mais nem ouvir falar da BDO, era auditado pela BDO. É uma empresa inglesa, né? A BDO, se não me engano. É uma empresa de auditoria que fazia essa fiscalização, né? Então, hoje eu não sei se ainda é feito pela BDO, nem sei mesmo se continua sendo feita essa fiscalização, que é para defender a credibilidade do programa. E hoje também, pelo que eu ouvi falar, porque eu não assisto, todo mundo pode votar várias vezes. Então você tem, assim, fenômenos. População brasileira, 208 bilhões de pessoas. Quantidade de votos, 1 trilhão e não sei quanto. Isso não é bom para o jogo, para a credibilidade do jogo. Mas eu acho que vocês também têm que pegar leve, porque a Fazenda é um programa de grande audiência. E aí eu vou lançar uma outra questão. Na minha maneira de ver, pelo meu ângulo de vista, aquilo que me interessa não é a audiência e nem o faturamento, porque como funcionário de uma emissora de televisão, você tem que defender a sua própria credibilidade do programa que você faz e prezar pela relevância do que você faz. Quando você se tornar relevante, aquilo que você faz tiver importância na ordem do dia, aí é bom. Agora, só audiência sem relevância não me interessa. Entendi. Tanto é que vocês, no começo desses realities, as emissoras colocavam jornalistas para dar essa credibilidade pro programa. Mas o que eu não consigo entender, outro dia eu estava ouvindo o programa, acho que foi aqui na Jovem Pan mesmo, e aí eles estavam discutindo se tinha que se colocar o CPF por voto. Eu falei, gente, é um programa de televisão, é um programa de entretenimento. Show. O entretenimento. Mas você não tá vendo aí? É para você sentar lá e dar uma risada. É incrível. Da política americana, que vai sair o resultado na noite de hoje, é o que todo mundo aguarda, mas já se sabe que o próximo movimento é o Trump ir à justiça e reclamar nos tribunais. Isso está acontecendo no Brasil também, já de antemão existe essa expectativa. Por que não aconteceria num reality show? Eu acho, sabe o quê? Que o reality show é um tipo de programa que o jornalista empresta sua credibilidade, mas ele não recebe de volta mais do que popularidade, um bom dinheiro durante um tempo e, principalmente, desperdiça o seu tempo na sua carreira, porque não deixa de ser um tipo de jornalismo que se faz no reality. Sim, porque você está mostrando os acontecimentos reais que estão acontecendo dentro de uma bolha, que é a bolha do jogo. Mas o apresentador, o jornalista, ele não tem nada a ganhar com isso. O Pedro Bial, por exemplo, a carreira dele ficou aberta, né? Ele está no entretenimento, mas ele é jornalista. Aconteceu a mesma coisa comigo e acontece com todos os jornalistas. Acho que o Mion está fazendo um programa que tem tudo a ver com ele, que é puro entretenimento. Ele só não vai continuar mais porque ele não vai aguentar. Mas é entretenimento puro, se as pessoas gostam, é isso que interessa, principalmente para a emissora de televisão. Ô, Brito, por que é tão extenuante? Por que é tão, sabe? Por que essa experiência da Fazenda desgasta tanto a nível pessoal? Desgasta exatamente por isso, porque você tenta controlar o jogo, você tenta, no momento em que você está ao vivo lá com os participantes, ouvir o que eles estão dizendo para você desenvolver um raciocínio e bater uma bola com eles, que é o que o cara em casa gostaria que o apresentador fizesse, mas você não pode fazê-lo porque no seu ouvido tem gente dizendo: não pergunta, não fala, não responde, não ri, não chora porque vai influenciar no jogo. Entendeu? É só isso. Mas eu não sou contra quem gosta de assistir a Fazenda. Eu acho, pelo contrário, que se as pessoas se divertem, elas têm todo o direito. Eu me divirto assistindo notícia. Me divirto assistindo, ouvindo o programa de vocês. Muito obrigado. Cada um escolhe o que quiser. Mas você assiste a Fazenda ou não assiste? Nunca mais assistiu depois que você saiu? Não, eu não assisto a Fazenda porque logo que eu saí da Fazenda por conta própria, eu falei, olha, não dá mais para mim porque eu não aguento mais trabalhar com essa direção aí, é muito engessada. Foi isso que aconteceu, embora as pessoas gostem de dizer assim, não, porque foi a Record que dispensou. Não, fui eu que decidi sair. Eu ia fazer a 8ª e 3 meses antes eu disse, não é mais para mim, eu não tô mais, é insuportável. Então, essa é a minha história. Agora, a história do programa, ela vai continuar até ter gás suficiente para segurar a audiência, até ser interessante para quem está assistindo. Até ter sua celebridade. Queria fazer uma pergunta pro Brito. Quem? Você, Fefito. Eu já entrevistei você, Fefito, Brito. você está aí também? Boa tarde, Brito. Eu tô aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se mudasse a direção do programa, você aceitaria voltar para a Fazenda?
Olha, se mudar a direção da Fazenda e me convidarem com autonomia para decidir fazer e principalmente tirar o ponto, isso é fundamental, eu até posso estudar, mas só diante dessa possibilidade, de poder tirar o ponto, de poder naquele momento em que eu estou lá com os caras, poder conversar com eles, bater um papo e fazer do meu jeito, como aliás, Silvio Santos fez e foi professor. Lembram da Casa dos Artistas? Sim, claro. Eu vou até fazer uma propaganda aqui, uma propaganda que eu não devia, mas é que as pessoas não se dão conta disso. A Casa dos Artistas, que foi o primeiro reality show, veio antes do Big Brother Brasil, inclusive teve aquele rolo, porque chupinhada, o Santos furou o Big Brother, a Globo e tal. Mas o que interessa é que dava 50 pontos de audiência. Então, foi o primeiro reality show desse tipo. Quem dirigiu esse programa foi o mesmo diretor da Fazenda, o mesmo diretor, o Rodrigo Carelli. Então isso tem que se fazer justiça. Mas por que deu certo lá e a Fazenda mais ou menos? Porque o Silvio Santos era o dono, ele manda, ele faz o que ele quiser. Então o diretor ia dizer para o Silvio Santos, não pergunta. Peraí. Vamos conversar com a cabeça do Silvio Santos. Esse cara, esse é diretor. Você é diretor? Não, pera um pouquinho. Você é diretor, você vai mandar lá na sua televisão. Porque aqui o canal é meu, a emissora é minha, eu faço o que eu quiser. Você não venha me perguntar o que eu tenho que perguntar para eles e não venha me censurar. Tá certo? Boa! O cara imitou o Silvio Santos. Quem sabe faz ao vivo, galera. Por isso que deu certo a Casa dos Artistas. Porque era uma coisa inédita e tinha um apresentador com autonomia, gente. Óbvio. Mas, Brito, o que a gente vê esse ano, que foi, eu acho que o maior Big Brother, pelo menos de redes sociais, foi um baita sucesso, a Fazenda aí batendo todo dia a Globo, com ampla vantagem. Você acha que isso é devido à pandemia ou eles aprenderam a cativar o público? Não. Assim? Isso é exclusivamente... No caso do Big Brother eu não posso falar, porque o Big Brother, se não me engano, foi do final do ano passado para esse aqui, não tinha pandemia. Mas pegou a pandemia. Mas no caso... Pegou a pandemia. Tinha pandemia? Tinha. Uma parte. No Brasil, a pandemia começou em março. Mas já estava rolando. Mas rolando lá na China. Mas a Fazenda, essa explosão da Fazenda se deve, não exclusivamente, o programa tem seus méritos também, a gente não pode aqui condenar, né? Claro. O Mion é um ótimo apresentador, apesar da direção, mas a Fazenda tem seus méritos. E ela está fazendo esse sucesso estrondoso, dando grande audiência, que é a mesma audiência que a gente dava no começo, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até a sétima, por causa da pandemia, porque as pessoas estão cansadas de ver reprise. Você liga a televisão à tarde, está passando um filme antigo, depois vem a novela reprisada 15 vezes. Você liga a televisão à noite, está passando a novela, você diz, essa novela eu já vi, Pantanal. Será que é um remake? Agora vem o Pantanal, vai ser coisa nova, vai ser uma releitura, mas dizem que vai ser inédita, né? Claro. Mas então é muita reprise. Você vê nos programas dominicais, ontem foi o exemplo do que eu sempre digo. Ontem morreu o Tom Veiga, o Louro José. E nós ficamos sabendo disso através do Luiz Roberto, narrador de futebol da Globo, que lá no final do jogo deu essa notícia em primeira mão, mas não aprofundou. Aí eu parei, agora eu vou assistir o Faustão para ver o que ele vai dizer. Era gravado, não falou nada. Fantástico, depois corrigiu. Mas aí você ia para todos os canais e você não achava a notícia detalhada. Todo mundo até agora quer saber o que aconteceu com o Tom Veiga, gente. Ele era um cara importante para a cultura televisiva brasileira. Entendeu? Então isso é que a televisão precisa fazer, ser ao vivo, largar de mão desses enlatados aí e não ficar reprisando. Então quando as pessoas se sentem órfãs desse tipo de instantaneidade, elas querem assistir até o reality show, querem prestar atenção porque aquilo ali é uma coisa que está acontecendo ao vivo. Ô Brito, você tem vontade de voltar pra TV nos moldes que você fazia no programa da tarde? Deixa eu só... Como que você queria? Eu queria só colocar uma coisa. Eu só queria colocar o seguinte: o Brito Júnior, eu acredito que foi o primeiro cara da Rede Globo de televisão que fez mais esse jornalismo, vamos chamar de moderno. Sim. Porque até então era aquela bancada. Engessado, né? Isso. Você foi um cara que deu esse... Você deu esse... lado mais humano, isso, né? Essa estética, o formato. Ele... Inicializou, né, para usar uma palavra. Você foi o primeiro cara que eu vi, que eu assisti, agora eu falei, caramba, esse cara é legal, esse cara ele faz diferente.
a televisão. Parece um amigo do ela tá telespectador. meio querendo ir para esse lado, mas a Globo, Sim. ela não consegue fazer isso. Ela não consegue dar esse toque Espontaneidade. que é de Popular. espontaneidade. Eu não sei o que é essa espontâneo. Você pode chamar o que você quiser. Eu digo que é um jeito que você fala, porra, esse cara pensa igual a mim, esse cara Sim, é um âncora, parece amigo do telespectador. Posso entrar nessa conversa? Claro, lógico. A TV Globo, vamos pegar assim, fazer uma comparação. A TV Globo é uma grife internacional, é um produto de luxo, onde as coisas brilham mais, onde as coisas funcionam melhor, onde só tem gente bonita, correto? Sim. Então, é um produto que, em tese, não consegue ser popular pela sua própria grandeza. É uma coisa assim contraditória, mas é isso. Agora você pega as outras emissoras, a Rede TV, a Record, o SBT, são emissoras populares. Então, o popular combina mais com os concorrentes da Globo. A Globo, qual é o sinônimo da Globo? É organização. E aí a TV Globo está querendo agora assumir uma condição que não lhe pertence. Então ela está fazendo um esforço danado para ser natural. Quando eu era repórter, o Emílio pegou muito bem, obrigado pelo reconhecimento aí, Emílio. Quando eu era repórter, principalmente na época do SPTV, mas também na época do Jornal Nacional, eu tentava fazer aquelas matérias ficarem mais divertidas, mais interativas, menos artificiais. E dava certo e as pessoas gostavam. Depois veio o Márcio Canuto. Vou fazer aqui uma outra menção. As pessoas acham que o Datena é um cara mal-humorado. Pode ser que ele até tenha virado um cara mal-humorado, mas o Datena foi precursor disso, porque ele, como repórter de esporte, do Globo Esporte lá em Ribeirão Preto, que ele é de lá, ele fazia as matérias mais engraçadas que vocês possam imaginar. Mas aí depois, por força das circunstâncias, ele acabou se transformando num apresentador de um programa sisudo, e ele ficou carrancudo, e tudo bem, entendeu? Mas é assim. Então você tem que deixar as coisas serem naturais. A artificialidade não funciona. Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho, se E você aí ele responde Por minha favor. pergunta na sequência. 2 minutos. Tá bombando aqui no break Twitter. pra mim, você, faz hein? Depois break aí. vamos falar aí do outro lado da notícia. Eu sei que você está participando de algumas coisas. O minha outro lado da pergunta. notícia. Canal do YouTube. E a tua pergunta Boa, também. quero saber. Depois do break a gente volta, é Pesado, rapidinho, Brito. aqui com Aguardem. Brito Júnior. Ok. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje presença ilustre, encantadora e de altíssima categoria nesse programa. Brito Júnior está aqui, esse grande jornalista. Já trabalhou em todas as emissoras, já apresentou o programa da tarde, já apresentou telejornal, já apresentou reality show, ou seja, é um cara que tem muita experiência na televisão. E agora eu vejo ali o outro lado da notícia. O outro lado da notícia, que é o que? Esse é um projeto teu, né? Sim, é um projeto totalmente meu, Emílio. O outro lado da notícia são crônicas eletrônicas. Quando eu parei de trabalhar em televisão, embora eu enxergue a vida profissional, a nossa carreira, como algo que começa e só termina quando a gente um dia sair dessa para uma melhor. Está tudo em aberto. Então eu posso voltar para a televisão, eu voltei para o rádio, eu faço um programa, eu participo com as crônicas eletrônicas de um programa numa rádio lá do Rio Grande do Sul, a Rádio Caxias, que não faz concorrência com vocês, porque é uma rádio local de lá, do Rio Grande do Sul, uma excelente rádio. Então eu faço essa crônica eletrônica no Boa Noite Caxias da rádio, mas eu faço principalmente nas redes sociais, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, que é o Brito Júnior TV. Inscrevam-se. Por sinal, hoje, coincidentemente, estaremos chegando logo mais, nas próximas horas, a 10 mil inscritos. Boa. O que pode ser pouco para a Xuxa, o que pode ser pouco para a Sabrina Sato e para o Silvio Santos, mas para mim é um ótimo número, até porque não dou bola para o número em si, e sim para o calor, para a relevância desse número, por saber que tem tanta gente interessada em ver as minhas crônicas. Então são assim pílulas de notícia, mas eu dou a notícia mastigada do meu jeito, eu escolho a pauta, eu edito, eu faço o texto, depois eu gravo, se precisar eu faço live, tudo sozinho no momento. Mas o meu projeto é, no futuro, montar uma redação e tornar essa crônica eletrônica algo efetivo dentro da grande mídia, na televisão, no rádio, por que não? E sem essa coisa de exclusividade. A gente pode estar numa rede de rádios, pode estar numa rede de televisão, até porque hoje televisão e rádio e internet está tudo junto. Então é o outro lado da notícia. Faço novamente a convocação, por favor. Entrem lá, Brito Júnior TV no YouTube, se inscrevam. É isso aí. Então no Instagram, é Instagram, né? Instagram. É Instagram e no YouTube. No YouTube. Mas também lá no Twitter eu coloco algumas coisas.
Ó, essa aqui é a minha última crônica que eu coloquei agora há pouco. Não dá pra ver direito, porque Tá bonito, hein? Mas, ó, Olha lá. tava muito ruim, tava em pânico. Tá vendo aí? Tô vendo. É tô sempre, é sempre na minha sala que eu faço isso. Boa. Aqui na minha casa, e eu costumo dizer que isso é uma bolha. Cada um agora tem a sua bolha, por causa da pandemia, mas Exato. também por decisão minha, porque antes mesmo de começar essa quarentena, eu já estava de quarentena. Enquanto as pessoas estão fazendo outras coisas, eu estou me divertindo com a coisa que mais me diverte, que é a notícia. Pois A é. notícia é uma boa. coisa divertida. Ó, Ô, o Brito, como eu Morgadão. havia perguntado anteriormente, essa sua Claro. volta aí pra TV, você gostaria de fazer programas em que molde? No programa da tarde, um programa jornalístico, como você tá fazendo agora com o outro lado da notícia? Sabadaço. Ou um sabadaço? Entretenimento. Imagina, você e Gilberto Não, Barros. não. Sabadaço é pro Gilberto Barros, que por sinal faz muito bem esse tipo de trabalho. Água Pro no Britão. Raul Gil, Renovação na TV, pelo Silvio Santos, Certo. Menino. verdade. Esses caras que quase não têm experiência e mostram pra gente o caminho no entretenimento. Mas o que eu quero fazer, o que eu já fiz no Hoje em Dia, no começo, e fiz um pouco no programa da tarde, com problemas, porque sempre tem aquela briga, né? O que o público quer ver? Então, fazer aquelas reuniões enormes, aí cada sugestão mais absurda. Então, você tinha uma pauta tão aberta que ia de uma notícia séria, da cobertura de um fato, como hoje eleições americanas, até as Miss Bumbum. Aí ficava uma coisa incompatível, você tem que decidir o que você quer, sem ter nenhuma censura, sem restringir a pauta, mas é assim, tem que fazer um programa que tenha a personalidade em primeiro lugar. Então, se eu fizer um programa na televisão em que eu tenha os recursos, mas coloque a minha personalidade, aí sim, isso vai me interessar. É o que eu faço nas redes sociais. E nas redes sociais tem muita treta, né, Brito? Você tem que ter estômago pra aguentar. Você teve algumas desavenças até com o Roberto Justus. Primeira pergunta, perdoou o Roberto Justus e você tá preparado também para os haters? Te enche o saco ou você sabe lidar? Duas em uma. Os haters, eles realmente pegam pesado, mas eu não consigo entender por que as pessoas não entendem que isso faz parte do cenário. Imagina uma população de um país, de um planeta, 5, 6, 7 trilhões de pessoas que antes não tinham voz. Quando você diz assim, vira a chavinha e diz, podem falar o que vocês quiserem, é claro que as pessoas vão aproveitar qualquer deixa para falar, desde uma coisa inteligente até as maiores barbaridades. Então, eu acho que a pessoa que trabalha nesse meio tem que entender. No começo eu também não entendia, mas hoje eu aceito. E de vez em quando eu respondo para um hater, porque também, se você aceita muito, aí vira uma festa, vira uma zona, né? A gente também tem que, de vez em quando, ficar chateado e responder. Mas, de modo geral, não respondo mais, porque eu sei que isso, às vezes, é até uma coisa orquestrada, o pessoal que... as viúvas que, em algum momento da vida, ouviram falar, Outro dia me mandaram uma mensagem, foi essa semana aqui, uma menina dizendo assim, olha, Brito, eu lembro de você do tempo que você era repórter, você me entrevistou na rodoviária, e aí você não me atendeu bem, e a sua produtora que estava junto pegou meu endereço, minha autorização, e eu não gostei porque você conversou comigo e já foi conversar com outro. Aí eu respondi assim, bom, em primeiro lugar, eu nunca tive uma produtora junto comigo pegando autorização. Nem no tempo da Record, em que era apresentador. Imagina como repórter, que está na luta ali, naquela correria. Outra coisa, se cada vez que você vai entrevistar uma pessoa na rua, você parar e fizer um compêndio, fizer uma celebração e tal, você não consegue terminar a sua matéria. Então tem muito da forma como as pessoas enxergam. O Pânico é um programa polêmico. Tem gente que vai achar engraçado, mas tem gente que vai achar provocativo e outros que vão achar uma piada Ofensiva. sem graça, Uma merda só sem mesmo. efeito. Não, uma Ofensivo. merda. Não, mas é assim mesmo que Mas é um funciona, então a gente tem que recorte estar de uma aberto pra isso. notícia, né, Brito? Às vezes a gente só vê a notícia e a gente não sabe o que aconteceu. Com o Roberto Justus, que é a minha segunda pergunta, foi só da internet ou foi no pessoal? Ou ele cantou pra você? Não tem nada de pessoal. Quem sou eu para ser amigo ou inimigo de uma pessoa tão poderosa como o Roberto Justus? Primeiro que ele não depende da minha simpatia, nem eu dependo da dele, e acho que ele é um super mega profissional que se arriscou na vida de televisão. E aí é uma coisa que precisava fazer um entendimento psicológico, uma leitura, uma análise do porquê alguém que tem tudo na mão resolve colocar de lado e se arriscar numa outra carreira. Mas esse é um problema dele. Se ele quis, se ele gosta, beleza. Na Fazenda não funcionou exatamente por aquilo que eu falei no começo aqui. Como é que o Roberto Justus, que não é um cara assim que vamos dizer dos mais soltos, né? Como é que ele vai, você pode cobrar dele um desempenho
dentro de um programa que é engessado pela própria natureza da direção do programa. Então, eu achava engraçado apenas porque eu sabia da tortura. Mas a tortura com os justos deve ter sido bem menor, porque eu acho que aí entra no fator Silvio Santos. Ninguém vai comprar briga com o cara poderoso. Agora, o Mion já é diferente. O Mion chorou. Chorou. Agora que a gente... Agora a gente entendeu. Agora que a gente tá entendendo por que o Mion chorou. O Brito tem um humor parecido com o nosso. Ele Ô, Brito, puta sacanagem fazer o apresentador chorar. pô. Ao vivo, hein? Olha, eu não vou dizer que eu achei engraçado. Chamei, mano. O Brito riu, olha lá. Chamei, mano. Tô emocionado, mano. Eu Não é. não vou Emoção, dizer mano. que eu achei engraçado, porque eu acho que Não é. por Não, é trás cruel. de toda essa questão É cruel. que nós estamos... Essa é a palavra. É. Por trás de tudo isso que nós estamos abordando aqui, embora as pessoas... esse cara de televisão tá acostumado, isso aí é tudo uma confusão. A televisão é assim mesmo. Existe aí uma crueldade, existe um bullying, existe um sarcasmo, entende? Existe isso, só que não se discute com profundidade, porque o que interessa para todo mundo é o programa, é votar, é o barraco que aconteceu, a briga, isso que interessa. Mas se pararem para analisar isso aí, começarem a puxar essa peninha, sai umas 5 avestruzes. Você tá tratando muito porque nas redes, Brito? o que acontece, né, Brito? Você que fez ao vivo Eita, e que as pessoas não têm, assim, muita noção, e principalmente quando você tá ancorando ou você tá tomando conta. O cara que tá apresentando um programa ao vivo, emocionalmente você já fica preocupado porque você não pode perder o controle. A pior coisa para um apresentador, e quando você está numa grande audiência já sofrendo pressão de rede social, que os caras devem ficar enchendo o saco o tempo inteiro, como deve ter enchido o saco de seu também e do Justo, você já sofre uma pressão. Quando você está ao vivo, se você perde o controle, você se desespera e chora. E chora. Nossa, chora de alívio. É uma pressão absurda. Ô, Brito, São várias camadas de pressão. É a pressão natural de um programa ao vivo, Pessoal. onde você tem a responsabilidade de comandar aquilo da melhor maneira possível. A pressão que vem no ponto de uma direção que vai te cobrar coisas. A pressão que vem de uma direção insegura, que é o caso da Fazenda. A pressão que vem dos patrocinadores. E essa pressão que vocês falaram, da repercussão de rede social, do que os críticos de televisão vão dizer, entende? Então é muito difícil de relaxar. Mas se você tiver uma possibilidade de tirar o ponto na hora que você está fazendo um programa como esse, já melhora muito. Eu sou adepto da antiga Dália, lembra? Sim. Que era escrever no papelzinho, o apresentador de vez em quando fazia de conta, porque o cara vinha lá com um cartaz desse tamanho. É o Delari. É o Delari aqui, eu tava fazia de pagando. conta que não via, né? Muito bem. Tem mais perguntas? Eu quero saber se você tá arrumando muita treta, porque você falou da relação com os haters, mas e com a galera que nem, por exemplo, você brigou com a Ana Paula Renault, aquele maluco lá da Sônia Abrão lá, falou que você é falso, que nenhuma TV te respeita, que você puxou o tapete dele com mais um produtor. Você tá tretando com essa turma do meio aí ou nem? Parou. Então, o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas têm uma certa... Como é que eu vou te dizer... um pezinho atrás com quem trabalha na televisão e dá audiência e cresce muito, que não é só o meu caso, é o caso de muita gente. Então, não dá para você exigir que todo mundo seja um homem sorriso, como o Silvio Santos é, a principal característica dele, entende? O Silvio Santos também é criticado, o William Bonner é criticado, todo mundo recebe crítica e isso faz parte do jogo. Mas às vezes o pessoal passa do limite, como esse pseudo-jornalista aí, daquele pseudo-programa que passa à tarde, que resolveu me chamar de falsidade. Falou que você puxou o tapete dele. Aí eu fui lá e eu disse, não, eu vou ligar para esse cara, porque ele já está começando a achar que eu sou bobo. Então eu liguei, participei do programa e contei uma verdade. E não existe mentira que resista às verdades. Isso Ô, Brito, uma pergunta aqui, final. Qual é a tua opinião em relação... Já vai encerrar o programa? Encerrou o programa. Pergunta da Casa Branca agora. Vai lá, Trump. Trump Vai, ou Biden? Brito, Great Brito. Brito Jr. Brito Jr. Mr. Trump. Okay, Mr. Hi, Brito. Hi, Mr. Trump. You think I'm gonna win? I don't know.
Because Well, I have a little question. Vai lá, manda a lá. little question. As A little pessoas question. na TV brasileira estão sendo fired. They're all being fired nas TVs abertas. Todos eles. Você acha que isso é por causa da pandemia, da pandemic? Ou por causa de uma reestruturação Mais irreversível importante. do jeito de fazer TV? Soube. Qual a sua opinião? As duas coisas se encaixam uma na outra. Não soube. Em primeiro lugar, Sobel. Uma gravata. Parece Josias. In second place, estou no inglês agora. Boa. In second place, a crise econômica advinda desta situação. Então, o que acontece? As emissoras de televisão sempre esbanjaram. E aí, agora? Salários altíssimos, glamour, luxo, e inclusive alimentando a fantasia dos apresentadores que gastavam mansões. Outro dia vi um apresentador, com todo respeito, porque é meu amigo, que tem uma porta na casa dele de 8 metros de altura. Não fala E assim, eu do acho faro. que eu acho que ele não passa. Mas por quê? Porque se contagia, porque se deixa envolver. Quando você vai ver lá no fim do mês, a sua conta, o seu fixo é maior do que você podia imaginar. Então você fica escravo daquele programa, daquela televisão, você não tem condições de ter autonomia. E eu busco a credibilidade com autonomia e independência, falar o que eu acho que é importante ser dito. Não impede de você ter patrocinadores. E, aliás, eles estão em falta, porque todo mundo na televisão está correndo atrás do mesmo dinheiro, que agora está sendo beliscado também pelas redes sociais e pela internet. E são os mesmos patrocinadores. Não é fácil a vida de quem trabalha hoje com comunicação. A realidade enxugou. É, isso aí. Tem razão. Boa análise que você fez. Ô, Brito, eu quero passar mais uma vez o endereço do Brito Júnior no Instagram. Obrigado. Que é o outro lado da notícia, hashtag. E tem o canal dele, né? Brito Júnior TV. Você entra lá, ele tem o canal no YouTube, tem as pílulas que ele faz sobre as notícias e tal. E é um cara inteligente, um cara bacana, um cara que faz falta aí na TV aberta, mas ele... E bonito. Não força também. Cabeludo. Um gaúcho. Gaúcho do Bonfa. Gaúcho querido Olha o aí da bonequinho gente. do Joker ali. E bela Ficus Lirata que ele tem ali no... Isso. E o bonequinho Tá do vendo a Joker Ficus ali. Lirata ali, ó? Aquela Bela planta ali. máquina. Ficus Lirata, linda essa planta. Aqui? Não, só planta lá atrás, olha lá, ó. Só planta. Chama-se Ficus Lirata, sabe? Não sabia. Por quê? Porque Porque a Você folha é dela... botânico, Eu sou. Emílio Eu é adoro planta. caseiro da grande. Essa, eu sou caseiro. Cuida lá. Sou caseiro e eu sou churrasqueiro também, eu faço Vai te churrasco. chamar pra fazer Alphaville e tal, é só me chamar lá. Canha maturada. Sabe que eu estarei Ela lá. chama-se Ficus Lirata porque a folha dela tem o formato de uma lira. Ó, o Emílio falou tão bonito, eu quero agradecer o Britão. sim. Brito, Obrigado, boa sorte aí, Brito. garoto. Pô, vem o dia aí. Vem o dia que é ao vivo. Eu vou ao vivo aí, é que eu tô na bolha. A minha bolha chama-se Tá O certo. Outro Lado da Eu Notícia. também. Brito Júnior TV, dentro do YouTube. Vai lá, se inscreve, vão participar. E também no Instagram, no Brito Júnior TV, Instagram. No Twitter eu também tô com esse mesmo nome. Meu nome continua sendo o mesmo em todos os programas. Graças a Deus. Tá Boa. entendendo? E a gente gosta muito de ter você Muito obrigado. no meio, que você é um cara legal e faz falta. Obrigado, meu velho. Boa. Valeu.